Olá a todos, começamos o programa Ponto de Vista e eu recebo aqui o presidente e o vice-presidente do Conselho Regional de Contabilidade aqui de Alagoas, o Paulo Sérgio Braga e o Alberto Gaia. Eu quero agradecer antes de tudo por terem aceitado nosso convite. A 4ª Convenção Alagoana de Contabilidade. Como surgiu a ideia, o objetivo dessa convenção? Bom, quero dizer, gostaríamos inicialmente de agradecer esse momento, né, da oportunidade do Conselho Regional de Contabilidade estar divulgando esse grandioso evento que é a 4ª Convenção Alagoana de Contabilidade. Como acabei de dizer, já estamos na 4ª edição, que na realidade esse evento ele tem o objetivo principal de trazer informações, treinamentos, palestras, mesas redondas para o público nosso que são os contadores, com o intuito de cada vez mais deixar os nossos profissionais em condições realmente de estar atualizado com os fatos, com as normas, enfim, tudo que regula a nossa profissão. O objetivo maior desse, com certeza, o nosso objetivo maior é esse, e é um encontro que nós temos um apoio do Conselho Federal de Contabilidade, que é o órgão maior, que hoje nós temos, a nível de Brasil, 530 mil profissionais da contabilidade. É uma profissão que tem se destacado muito a nível de Brasil, né? É uma profissão hoje que tem o maior prestígio, principalmente com relação a, dizer assim, de dar à sociedade, tanto a sociedade civil como a sociedade pública, todas as informações que se diz respeito as normas, né, e toda a legislação que regula para que todas as empresas, tanto da área pública como privada, tenham condições de se manter no mercado, tendo uma assessoria adequada e com aquele profissional realmente capacitado para prestar essa assessoria. Presidente, o vice-presidente também, nesta quinta-feira, por exemplo, já começam as atividades. Qual é a programação? Nós vamos estar tentando trazer aqui os temas que nós estamos considerando como mais relevantes para esse evento, para esse momento que nós estamos vivendo agora. Esse milênio, ele começou com a informática trazendo as exigências de todos se adaptarem, todos os profissionais se adaptarem para elas, e nós da contabilidade muito mais. Hoje nós estamos, e não só as empresas, porque o E-Social, que é um tema que vem para a convenção, é uma das nossas palestras, e é um tema que está hoje exigindo de profissionais e de empresas a atualização, a modernização, o investimento nesse assunto, e os empregadores domésticos também têm de se adaptarem para isso. Então, nós temos de entender que as pessoas físicas, a partir desse novo momento que nós estamos vivendo, vão também entrar nessas exigências que nós, profissionais de contabilidade, estamos enfrentando. Então, nós temos como assuntos principais o E-Social, o Simples, que é um assunto também que está dominando os conhecimentos, e o que traz para nós também, talvez como novidade, mas para nós como um caminhar, uma continuação do nosso exercício profissional, que é o combate à corrupção, que é o que nós temos visto aí durante esses últimos 12 meses, muito do que nós tivemos aí de notícias, na imprensa local, foi das operações de combate à sonegação de tributos, aos desvios de recursos, e nós, como profissionais de contabilidade, também temos essa preocupação de sermos parceiros nesses combates. A gente tem visto, exemplo, nesta quinta-feira, onde é o local da 4ª Convenção Alagoana e quem pode participar? Bom, será realizado no Hotel Jatiuca, né? Sim. Começa agora na próxima quinta-feira, quinta, sexta e sábado, e todo profissional, não só profissional da contabilidade, como administrador de empresa, o economista, como o colega Alberto bem falou, né? Os temas a ser tratados são temas muito relevantes, e da atualidade, que não só o contador precisa estar, vamos dizer assim, atualizado com relação a esse tema, como esses outros profissionais que eu acabei de dizer, e principalmente também o estudante de ciências contábeis. Pra você ter uma ideia, hoje nós saímos lá do Conselho, já tínhamos quase 300 inscritos.
nós estamos com uma programação, com uma estrutura para receber até no máximo 500 colegas. Né? A gente espera que até amanhã esse número ainda aumente. Ou seja, já é um sucesso. Com certeza, já é um sucesso. com certeza Sem absoluta. dúvida. A gente tem visto nessa situação que para fazer uma convenção como essa, você precisa do engajamento de todos os profissionais e precisa de apoio. Que apoios, além, claro, do Conselho Federal, foram buscados pelo Conselho Regional de Contabilidade? Fica à vontade, Alberto. Nós trabalhamos principalmente com aqueles fornecedores de serviços para os escritórios. Aquelas empresas de sistemas de contabilidade, né, as empresas de prestação de mão de obra para as operações de contabilidade. Foi o que basicamente nós tivemos e muito mais, né, dos sistemas, aqueles que comercializam sistemas, até porque eles vão estar também divulgando, né, os sistemas deles e nós esperamos que façam bons negócios. Nós vamos ter lá também, não é, momentos de rodada de negócios, né, os intervalos onde vão serem negociados lá os sistemas que eles vão estar demonstrando e fazendo as operações deles, e eles foram os nossos grandes parceiros, além das nossas co-irmãs, né, o Sindicato dos Contabilistas, o Sindicato dos Escritórios de Contabilidade, o SESCAP, né, SESCAP, Sindisconto. Então foram esses os que nós proclamamos, a LACICOM, que é a nossa academia. Então foram esses aí os nossos grandes parceiros para fazer essa convenção. Eu queria perguntar para os dois, como os conselhos e como o contador tem visto esses anos de implantação em que foram implantados os sistemas, o Simples Nacional, por exemplo, houve uma melhoria do trabalho do contador, o Simples veio realmente para ficar, dá para ampliar, como analisar o Simples? Na minha opinião, eu acho que veio para ficar, né? Com certeza, aquilo que o colega Alberto falou. A tecnologia está aí, o mercado exige que assim seja, né? E nós, profissionais da contabilidade, temos o dever e a obrigação de estar, né, capacitados para acompanhar essa evolução. E eu tenho dito sempre, toda mudança no começo, ela tem uma certa rejeição, né? Mas depois que você implanta, a exemplo do que ocorreu com os SPED, primeiro veio o SPED fiscal, o SPED contábil, o SPED de imposto de renda, e agora, para fechar esse ciclo, veio o E-Social, como o colega Alberto falou. No começo, tudo é trabalho. E principalmente, eu tenho dito e comento com os colegas, de todos esses SPED, dos SPED mais, vamos dizer assim, que tem dado trabalho até para a gente convencer que precisa ser colocado em prática, é o E-Social. Por quê? Porque o E-Social, ele não, vamos dizer assim, não está só dependendo do contador. Ele depende muito mais do empresário, né, que vai passar essas informações para que o contador possa realmente inserir no programa e ter condições de atender o que o governo quer. Eu não tenho dúvida nenhuma que foi muito bom. Com certeza vai estar tendo muito trabalho para essa implantação, mas a partir do momento que todos tanto profissionais como o empresário estiver familiarizado, será um sucesso, eu não tenho dúvida nenhuma. Qual o principal benefício do Simples? O Simples Nacional, na verdade, ele vem lá da Constituição de 88, né? E depois nós tivemos a lei complementar já depois dos anos 2000. Mas o Simples começou bem simples e agora, nos últimos anos, ele começa a ficar mais complexo. Eu diria que nós precisamos ainda mais de uma reforma tributária que torne o Simples bem mais simples. A principal vantagem do Simples, o principal benefício que ele trouxe, principalmente para os empresários, não foi outro senão a regularização daqueles que não buscavam pela alta carga tributária, né? E para os que já estavam, uma redução dessa carga tributária, sem haver perdas, porque os que aderiram ao Simples fizeram com que a redução das alíquotas aumentasse a arrecadação pelo número de empresas que aderiram a essa forma de tributação. Mas eu diria que esse benefício ainda é grande ainda para algumas categorias dos empresários, mas eu diria que hoje nós já precisamos de aprofundar essa reforma tributária, que tanto se fala, mas pouco se faz ainda. A gente está num momento de discussão nacional e a reforma tributária é sempre um ponto a ser discutido, já se discutia antes em vários governos, acredito. Há quem fale, e foi tocado ao longo desse processo eleitoral, sobre o IVA,
né, um imposto de valor agregado, e de uma certa maneira, boa parte, eu acho que mais do que a reforma trabalhista e a reforma previdenciária, aí é uma opinião de um jornalista, a reforma tributária é a que encontra mais consenso em número de pontos, mas é a que menos avança. Qual a opinião de vocês? Por que isso? Olha, é porque é muito complexa, né? Todos falam isso, da complexidade da nossa legislação tributária. Não é simples você falar de impostos que vão para os 3 níveis, né? Os municipais, os estaduais e os federais. Né? Tem as guerras fiscais quando se fala dos tributos estaduais, né? Então, os municipais e os federais, até que eles ficam mais simples. Mas na hora que fala dos estaduais, que tem uma repartição, não é, para todos os municípios e tem uma complexidade muito maior, não é, até pela circulação das mercadorias, que é o principal foco dela. Então, eu diria que essa demora, essa discussão maior, esse mais falar do que fazer é pela complexidade. Não é fácil isso. Um imposto único ajudaria os contadores nesse processo de... Olha, quando nós falamos do E-Social e dessa reforma trabalhista, dessa reforma que tem com o E-Social, nós vamos estar caminhando para um documento único. A tendência vai ser de que nós tenhamos um documento único a partir da implantação total do E-Social. Então não vamos ter mais carteira do trabalho, não vamos ter mais CPF, identidade. Nós devemos ter um documento único que vai ser fruto desse trabalho do E-Social. E pelo outro lado da tributação, nós devemos caminhar, só que ainda nós estamos, eu acredito que ainda um pouco ainda mais longe desse imposto único. Ainda engatinha. E eu acredito que ainda para se chegar num consenso. Como é que uma convenção como essa, ela chega em algum momento, como você reúne os contadores, como você reúne as experiências, chega assim em algum momento a se discutir essa questão tributária? Com certeza. Até por conta das palestras, né? Que as palestras elas são realmente planejadas e preparadas para que passe as informações para os colegas contadores de todas as novidades, né, com relação à legislação. Como, por exemplo, essa nova lei trabalhista, que nós teremos como palestrante podemos dizer assim, o precursor que realmente idealizou, que é o juiz Marlos Merleck. Ele estará conosco aqui justamente para tirar todas as dúvidas, né, para os presentes, como é que na prática essa reforma trabalhista ela se procede. Então as palestras elas são, podemos dizer com segurança, muito técnicas e realmente vai trazer com certeza conhecimento para todos que lá se fizerem presentes. Para o judiciário de certa maneira já se posicionou que ainda não se foi tomado pé completamente dessa reforma trabalhista. Para os contadores já? Não, é justamente isso. Existe muita dúvida ainda, né? Por isso que a gente fez questão de trazer realmente o juiz Marlos para realmente, nesse momento da apresentação dele, tirarmos dúvidas e, enfim, passar realmente a ter conhecimento de como é que funciona isso na prática. Porque toda novidade, né, até você se familiarizar, até nós mesmos profissionais, a gente leva algum tempo, né? E com certeza o intuito do Conselho é justamente esse, é trazer informações para os colegas para que a gente tenha condições realmente de estar atualizado e se manter no mercado prestando uma assessoria adequada para os nossos clientes. Eu estou aqui com o presidente do Conselho Regional de Contabilidade, Paulo Braga, o vice-presidente Alberto Gaia. A gente está indo para um breve intervalo. A gente volta daqui a instantes para falar mais da 4ª Convenção Alagoana de Contabilidade. Volta já. Quem doa sangue, doa esperança. Recebe sorrisos, alegria e confiança. Quem já doou sabe o bem que faz. O coração se alegra pra doar mais. Doe sangue regularmente. Não importa o tipo que você pertence, seja A, B, O ou AB, tem sempre alguém esperando você. Doe sangue regularmente. Não importa o tipo que você pertence, seja A, B, O ou AB, tem sempre alguém esperando
doação pode beneficiar até 4 vidas. Por isso é importante que todo doador continue com este ato de bondade sempre. Procure um hemocentro e seja um doador regular. Doe sangue regularmente e ajude a quem precisa. Ministério da Saúde, Governo Federal. Novo ensino médio. Quem conhece, aprova. Eu quero fazer jornalismo. Eu quero ser professora. É o que eu amo. E eu, design de games. Eu quero um curso técnico para já poder trabalhar. Com o novo ensino médio, você tem mais liberdade para escolher o que estudar, de acordo com a sua vocação. É a liberdade que você queria para decidir o seu futuro. Quem conhece o novo ensino médio? Aprova. Acesse o site e saiba mais. Ministério da Educação, Governo Federal, Ordem e Progresso. Voltamos com o programa Ponto de Vista. Eu estou aqui com o presidente do Conselho Regional de Contabilidade de Alagoas, o Paulo Braga, e com o vice-presidente, o Alberto Gaia, a quem eu agradeço novamente por estarem aqui. 4ª Convenção Alagoana de Contabilidade, de 25 a 27 de outubro. Inscrições podem ser feitas por onde? Inscrições pelo nosso site, né? É o nosso principal canal de inscrições, que é o crcal.org.br. Né? Lá nós vamos emitir os boletos, fazer os pagamentos e as inscrições, preencher as informações necessárias para as inscrições. Só Alberto, complementando, Alberto, as inscrições a partir de agora só podem ser feitas pessoalmente lá. Através do site ela se encerrou hoje. Só para deixar nesse caso, né? A convenção tem um prêmio científico. Tem um prêmio científico. Como é esse prêmio científico? Nós não podemos hoje, nesses grandes eventos que nós tratamos desses grandes assuntos, né, assuntos nacionais que vêm para nós não podemos esquecer que nós precisamos avançar com a ciência, né, e para avançar com a ciência nós precisamos ter produções científicas, e pensando nisso é que nós trazemos agora um prêmio para aqueles melhores trabalhos que vão serem apresentados. Nós tivemos inscritos 30 trabalhos, vamos ter 27 apresentações dentro da convenção. Então vamos ter professores que vão estar julgando as apresentações dos trabalhos, e dentre esses aí nós vamos fazer um julgamento lá com os professores presentes, o julgamento dessas apresentações, e depois disso aí nós vamos estar dando as premiações para os 5 melhores trabalhos, um em cada área temática, e mais um que vai ser o prêmio geral para aquele melhor de todos, né, dos 27. Nessa discussão que sempre acontece numa convenção alagoana como essa, quais os principais desafios que vocês julgam, que vocês avaliam diante do que escuta da base que vocês têm, da comunidade, da contabilidade? Quais os principais desafios que tem a contabilidade para os próximos anos? E o Conselho, se me permite, como presidente do Conselho, qual o principal desafio do Conselho? Veja bem, nós, como entidade, com a finalidade do Conselho Regional de Contabilidade, é registrar, né, fiscalizar a profissão do contador, e um programa muito forte, que justamente você perguntou, que é o Programa de Educação Continuada. Isso aí nós temos um programa muito forte, capitaneado pelo Conselho Federal, que é o maior objetivo, né, não só do Conselho Regional de Alagoas, de todos os conselhos regionais, que é justamente treinar, capacitar os nossos profissionais para que eles estejam sempre atualizados e em condições de prestar uma boa assessoria. Esse é o ponto fundamental. E também com um foco muito especial na Câmara de Fiscalização. Esse também é um foco muito importante que os conselhos regionais têm feito, não no sentido de querer, vamos dizer assim, penalizar um profissional, mas no intuito de orientar o profissional para que ele realmente esteja
trabalhando de acordo com o nosso código de ética, né, prestando um bom serviço, com transparência, para não cair naquilo que o colega Alberto falou aí, numa operação dessa aí que a gente tem tomado notícias, né, que infelizmente alguns colegas, né, até que se prove o contrário, suspeitos, né, em participar de alguns atos, né, que o Conselho tem toda a obrigação de, vamos dizer, orientar o colega que ele realmente se mantenha numa postura de acordo com aquilo que ele estudou, aquilo que ensinou a ele, que para ser um bom profissional a gente tem que ter ética, trabalhar com transparência, não é verdade? Você fala, o senhor fala de transparência e fala de um momento que o Brasil vive. Pois não. Hoje, a exposição que nós temos da corrupção na análise de quem trabalha com isso se dá por uma maior fiscalização, por uma maior transparência, ou se dá por um momento de desvios realmente em que maus profissionais cederam a esse tipo de... Eu tenho uma opinião formada com relação a isso. A minha opinião é que o momento que nós vivemos no país contribui muito para isso. Certo. Eu não tenho dúvida nenhuma. Por conta disso, hoje nós temos, vamos dizer assim, uma relação muito próxima com o Ministério Público Estadual, através daquele núcleo de combate à sonegação fiscal, que é o GAES, capitaneado pelo promotor Dr. Ciro Blatt, onde hoje o Conselho Regional de Contabilidade ele tem assim, uma relação muito próxima, no sentido de que toda vez que vai haver uma operação, né, que o GAES esteja envolvido, ele comunica ao Conselho Regional de Contabilidade para que ou o presidente ou qualquer vice-presidente, juntamente com um advogado, faça presente nesse momento para, vamos dizer assim, dar um suporte ao futuro, ao colega que esteja supostamente envolvido numa operação dessa. No sentido de dizer ao colega, nós estamos aqui, né, dando apoio, né, dando total direito de defesa ao colega e com o intuito maior justamente de vamos dizer assim, mostrar para a sociedade que o Conselho existe, né, não só para punir, mas também para defender aquele profissional que realmente ele esteja, por um motivo ou qualquer, sendo envolvido e seja um profissional que esteja inocente do fato. Essa é a nossa opinião. A gente tem visto também que a Receita Federal, o vice-presidente Alberto, também tem aprimorado as técnicas para alcançar também um maior número de dados e alcançar irregularidades, que nem sempre é uma questão de corrupção, às vezes há erro também de procedimento. Avança-se nesse campo também da contabilidade, vocês citaram no início do programa, tecnologia, informática, tem ajudado a cruzar dados e a ter mais transparência nesse sentido? Tem. Hoje nós temos plena consciência de que a Receita Federal se modernizou. Eu diria que das instituições, né, públicas que nós temos, ela é a que mais avançou nesse campo, né? Nós falamos sobre a questão da transparência também. Eu diria que ela também vem lá da Constituição de 88, né? Já 12 anos depois, lá nos anos 2000, nós tivemos a Lei de Responsabilidade Fiscal, que vem exigir também uma prestação de contas e uma transparência. E junto com isso veio a modernização dos órgãos, né, entre eles principalmente a Receita Federal. Isso traz para nós um avanço e uma exigência, né? Porque à medida que a Receita Federal se moderniza, ela também vai exigir que as nossas informações, cada vez mais digitais, né, hoje tudo é digital, a nossa declaração de imposto de renda também, né, daqui a pouco ela diz, você vai precisar fazer alguns pequenos ajustes, porque nós já recebemos a nossa declaração de imposto de renda pronta, já com as informações. Então esse avanço que ela tem, a nota fiscal eletrônica, né, então tudo isso vem contribuir para essa transparência também. Nós não estamos mais fazendo as escondidas, né? Então o cartão de crédito, na hora que resista uma compra que eu faço, ela já manda também para a Receita Federal informando que eu fiz aquela compra. Então a Receita Federal está com esse conjunto de informações. Nós não temos mais sigilo bancário, aquilo que no passado foi dito como um sigilo bancário que ninguém podia ter acesso. Não, hoje também nós já sabemos, as nossas informações bancárias são de acesso ilimitado para os órgãos públicos, principalmente a Receita Federal.
né? Então, isso vai trazer para nós também uma exigência na medida em que ela vai exigir, a Receita Federal, que na hora de cruzar as informações das nossas empresas com todo esse banco de dados que ela tem já formado, eles precisam estar coincidindo. Isso daí é bom que todos estejam conscientes nesse processo, né? Com a quantidade de palestrantes que eu vi que são grandes, eu queria que vocês citassem mais alguns deles e alguns dos temas que também serão destaque nessa convenção. Muito bem. Poderia citar como destaque, que é uma área que hoje está em evidência, a área pública, né? E nós estamos trazendo aqui um dos maiores especialistas, que é o professor Diogo, né? Onde ele vai ter um momento de debater justamente, vamos dizer assim, tirar dúvida dos colegas que militam na área pública justamente sobre esse novo modelo que é a adequação das IFRS, né? A contabilidade pública hoje, não só a pública como a privada, ela tem que estar integrada com as normas internacionais de contabilidade. É justamente sobre esse modelo que esse palestrante vai tratar na nossa convenção. Estamos trazer informações para os colegas da área pública com relação a esse novo modelo de contabilidade, né? Que a contabilidade pública hoje realmente ela está totalmente voltada para ter uma contabilidade feita realmente com transparência, dando condições para o gestor público, né? Avaliar corretamente como é que está o desempenho daquela entidade, tanto financeira como economicamente. Pois bem, 4ª Convenção Alagoana de Contabilidade, Hotel Jatiuca, 25 a 27 de outubro. Eu queria deixar vocês à vontade para fazer o convite, fazer o destaque para conversar com o nosso telespectador. Bom, eu quero fazer um chamamento, né, mais uma vez, convidar os colegas, né, não percam essa oportunidade de participar da 4ª Convenção Alagoana de Contabilidade, que é o maior evento da nossa classe. Eu espero contar com o maior número possível de colegas para não só os colegas assistirem às palestras, mas também um momento de confraternização, para a gente se encontrar ali no momento do coffee break, bater um papo e tal, é isso aí. E não tenha dúvida nenhuma que será uma excelente convenção. Eu não tenho dúvida nenhuma. E quem for não se arrependerá. Alberto, por gentileza. Eu digo que é um dos raros momentos de educação continuada que nós temos, esse que o Paulo falou, e que nós precisamos aproveitar. Então, nós contadores do Estado de Alagoas, nós precisamos aproveitar esse momento agora dessa 4ª Convenção. É um momento de atualização, mas também isso, de encontro dos profissionais, onde nós vamos estar discutindo essas necessidades. Necessidades nossas enquanto profissionais, necessidade dos nossos clientes, os empresários, para discutir com eles também e motivá-los a participar também dessa discussão da reforma tributária, da reforma trabalhista, né? E nós vamos precisando agora ter muito mais colegas, porque nesses encontros nós vamos estar encontrando assuntos que às vezes nós não conseguimos nos atualizar no nosso dia a dia. Pois bem, quero agradecer ao presidente do Conselho Regional de Contabilidade, Paulo Sérgio Braga, e ao vice-presidente Alberto Gaia. Muito obrigado. Nós é que agradecemos. É uma satisfação. A gente vai para um breve intervalo, a gente volta já. Como brasileiro, eu me sinto responsável pela preservação dessa riqueza natural. Fiquei sabendo sobre os corais da Amazônia por meio de uma ação de comunicação que o Greenpeace fez, falando sobre a descoberta desses corais super raros e também sobre a ameaça que eles estavam enfrentando, né? Então foi aí que eu assinei a petição e aí estou acompanhando até hoje o desenrolar dessas ações. O que me motiva a fazer parte do Greenpeace, em primeiro lugar, a questão da proteção ambiental, em segundo, porque eu confio muito no Greenpeace, acredito muito no impacto do trabalho da organização. Uma imagem que vem bem forte na minha cabeça foi aquela ação no Cristo Redentor e também da ação contra a caça de baleias. Eu
sou contra a ação das petrolíferas por conta do grande risco de um desastre ambiental, causando a morte dos corais e também um impacto em toda a população que sobrevive por meio da pesca ou do turismo naquela região. Eu e mais 1.700.000 pessoas já assinamos a petição, mas precisamos que mais pessoas se envolvam com essa campanha, para que essa ameaça deixe de existir completamente. Eu sou Victor Teramoto, doador, e também defendo os corais da Amazônia. Venha com a gente, somos Greenpeace. Nous avons demandé à des enfants de jouer à un célèbre jeu de société. Normalement, les règles sont les mêmes pour tous. Mais pas cette fois-ci. Bonjour les enfants. Bonjour. Une moitié de joueurs commence avec 1500 €, l'autre moitié avec 750 €. Mais ça se fait pas. Ça se fait pas. Un des joueurs favorisés aura 3 rues et 2 maisons dès le début de la partie. 3 rues et 2 maisons. Non, ça se fait pas. C'est injuste. Un joueur possède une carte qui lui permet de ne jamais aller en prison. Toi, tu vas en prison. Pourquoi? C'est comme ça, c'est la règle. 1, 2, 3, 4. Comme tu as des béquilles, tu ne peux pas acheter de gare. Tu passes par la case départ, normalement c'est 200. Mais toi, comme tu es une fille, c'est 150. Pourquoi? Et les garçons, ils gagnent combien s'ils passent la case départ? 200. Pourquoi? Tu vas faire 6 dés. Mais il n'y a que des 1. Mais ça se fait pas. Mais t'as vu la tricherie. Mais toi, par exemple, tu vas pouvoir acheter que la première partie. Et pourquoi? Mais pourquoi? Ça m'énerve. Et les nouvelles règles, je crois qu'elles sont pas très justes en fait. Je crois même qu'elles sont pas justes du tout. Se tem algo que precisamos ficar de olho, é na segurança das nossas crianças e adolescentes. Violência sexual, uso de álcool e drogas, trabalho infantil, situação de rua e desaparecimento de crianças são exemplos do que precisamos prevenir e denunciar. Disque 100 e denuncie qualquer violação dos direitos das crianças e adolescentes. Baixe também o aplicativo Proteja Brasil no seu celular. Respeitar, proteger, garantir. Todos juntos pelos direitos das crianças e adolescentes. Caraca, é muito peixe. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Esse novo bioma, esse ecossistema único no mundo, pode ser afetado em caso de um vazamento. E é por isso que a gente quer que as empresas desistam de quaisquer planos de explorar petróleo na região. E por isso que a gente precisa da sua ajuda. Seja assinando a petição, seja compartilhando, indo para as ruas para passar essa mensagem. Voltamos agora com o programa Ponto de Vista. Estou aqui com Jorge Vieira, coordenador do Núcleo Acadêmico Afro e Indígena, o NAFRE. Jorge, você volta agora de um congresso internacional. Como a gente pode analisar o cenário indígena, o cenário da antropologia jurídica no momento atual da América Latina como um todo? Exatamente. Vamos separar em 2 níveis. No nível maior da América Latina e em nível do Brasil. No nível do Brasil, nós estamos completando
30 anos da Constituição Federal, né, que é um marco na história do Brasil, por ter sido e por ser uma Constituição cidadã, apesar dos ataques que tem sofrido durante essas 3 décadas, né, de setores anti-indígenas, setores do agronegócio, madeireira, dos grandes interesses do capital internacional, tem atacado violentamente o que significou essa Constituição e o que significa, especialmente tratando para os povos indígenas, ou seja, porque há um divisor de águas, antes de 88 e pós-88, no sentido da relação efetivamente do Estado e da sociedade para com essas populações. Ou seja, só para dar um elemento que é fundamental nesse sentido. Antes de 88, os povos indígenas eram considerados relativamente capazes. A famosa instrumento da tutela, eles eram tutelados pelo Estado. Depois de 88, eles conquistam efetivamente, e é consolidado pela Constituição Federal, a autonomia desses povos, né? Ou seja, eles têm suas próprias organizações que são reconhecidas pelo Estado, eles têm o direito de defender os seus territórios, sua cultura, de permanecer nas suas próprias formas de organização. Isso é uma coisa. Se compara no contexto, e aí, como você já anunciou, que eu estou vindo de um congresso que foi realizado, que é um congresso da Relaju, que é a rede de discussão da antropologia jurídica em nível latino-americano, que é muito importante. De 2 em 2 anos, nós realizamos esse congresso, né, em nível internacional. Daqui a 2 anos, nós teremos o congresso, será na Cidade do México. Então, estamos preparando desde já, toda a organização e queremos realizar esse congresso em nível do Brasil e em nível regional. E, quiçá, aqui em Alagoas, como pré-congresso. Ora, se comparar o que nós vivemos do ponto de vista da conjuntura atual com o cenário da discussão que tivemos no Chile, porque foram em 2 etapas, foi em Santiago, o pré-congresso, e em Temuco, que é uma cidade que fica mais ou menos a 8 horas, né, de transporte até chegar lá, foi onde efetivamente foi realizado o congresso, que é uma região habitada pelo povo Mapuche. Ora, só para dar uma ideia, existem hoje, né, 16 prefeitos da etnia Mapuche. Então, quer dizer, há uma concepção, há uma prática efetivamente desses povos e há um avanço consolidado desses povos do ponto de vista da organização. Eles têm a organização Mapuche, de 16 prefeitos que administram 16 cidades do Chile. Sobre essa representação política dos indígenas, nós temos, eu queria que você comentasse, de uma certa maneira, 2 pontos. No México, antes da vitória do Obrador, né, do AMLO, né, como o pessoal fala, houve uma crescente de uma representatividade indígena, inclusive para ser presidente do México. E no Brasil, uma das vice-presidentes, um dos candidatos a vice-presidente, tinha uma indígena também. Como é que está essa representação política do indígena? Olha, nós tivemos, exatamente, em nível de Brasil, nós tivemos uma participação muito efetiva dos indígenas, né, no processo eleitoral. Claro que tem assim, uma diversidade muito grande, falta muitas vezes uma discussão mais em nível dos povos indígenas, em nível interno, para que essa representação seja uma representação de fato e não simplesmente de acordo com os interesses dos partidos políticos, que muitas vezes convida a liderança, né? Então, houve uma participação muito significativa e nós temos um resultado, que uma indígena, Wapixana, lá de Roraima, foi eleita deputada federal. Sim. Então, isso é extremamente significativo, porque o último que tivemos foi o famoso, famigerado, o Juruna, que é do povo Chavante, que era do povo Chavante do Mato Grosso, que foi eleito deputado federal pelo PDT no Rio de Janeiro, né? Depois dele, nós tivemos alguns prefeitos em alguns lugares, algumas cidades como Bahia da Traição,
tivemos um prefeito do povo potiguara, na Paraíba, tivemos prefeito também em Minas Gerais, mas, assim, em nível federal, né, é agora que nós temos essa indígena. Pode-se considerar uma vitória. Uma grande vitória, porque eu acho que isso tem, e principalmente da indígena que foi eleita, porque tem um perfil de fato, ela é advogada, é uma mulher militante do movimento indígena, tanto em nível nacional quanto em nível internacional, porque ela lutou pela demarcação da terra Serra Raposa do Sol, né? Então ela tem um papel social, não é simplesmente a indígena que vai para o parlamento, mas é a indígena que tem consciência política e conhecimento dos meandros políticos e da defesa do seu povo. E dos povos indígenas, porque eu não tenho dúvida que ela vai ser uma grande referência para os povos indígenas. O núcleo acadêmico afro e indígena representa também, faz um trabalho acadêmico também com o povo afro. Por que é importante que núcleos e movimentos demonstrem politicamente sua representatividade? Exatamente. Aí eu quero, com muita clareza, muito boa a sua pergunta, Wendel, porque nós temos, eu tenho dito, e aí eu não quero que me vejam simplesmente o que eu vou agora expressar, porque eu sou do SESMAC. Não. Não somente, né? Porque, claro que como SESMAC eu tenho um prazer enorme, sou muito realizado enquanto professor, pesquisador, nessa instituição que estamos caminhando para os seus, beirando os 50 anos de existência, que é uma instituição genuinamente alagoana, com um papel social muito importante, né? O padre Teófilo, inclusive o seu criador, quando pensou o SESMAC, foi exatamente com a perspectiva de atender aos trabalhadores, porque naquela época, né, não existia ensino universitário noturno. Então veja que visão o padre teve, uma visão extremamente estratégica para que o trabalhador pudesse efetivamente fazer um curso universitário. E as gestões, especialmente de forma bem particular, porque todos os gestores que participaram pelo SESMAC deram sua contribuição, mas hoje nós temos à frente, como reitor o doutor João Sampaio e vice-reitor o professor Douglas Zaprato, que tem avançado, tem uma visão estratégica dessa instituição, que tem cumprido um papel fundamental nesse processo. E eu vou destacar porque um dos elementos fundamentais, o SESMAC está caminhando para tornar-se universidade, nós já temos mestrado, 2 doutorados e outros que já estão em processo de organização, né, com 3 doutorados já, cursos de doutorados, um com a PUC de Minas Gerais, outro com a PUC do Rio Grande do Sul e outro com a Mackenzie. Então, veja, entre os mestrados próprios, né, que nós temos no SESMAC. Então, veja, Wendel, e dentro dessa concepção estratégica, o SESMAC instituiu o NAFRE, que é Núcleo Acadêmico Afro-Indígena, numa perspectiva dos 200 anos de emancipação política de Alagoas, para que, aí eu vou utilizar as palavras do professor Douglas Zaprato, quando ele dizia que a história de Alagoas é uma história, e ele é historiador, né? A história de Alagoas é uma história construída pela população indígena, afro, e depois vieram os europeus. Ora, construir Alagoas tem que incluir essas duas populações na sua cultura, a contribuição que essas populações têm participado e dado na formação da cultura da sociedade alagoana. Então o NAFRE foi instituído, estamos agora exatamente no próximo mês, dia 28, completando 1 ano da sua existência, e vamos fazer uma semana, inclusive, de celebração, com discussão, debate. Por quê? Porque nós estamos trazendo o NAFRE, essa discussão, numa perspectiva completamente diferente de qualquer outra instituição, né, que exista em Alagoas, tanto em nível federal quanto em nível das particulares. Por quê? O SESMAC
está tratando a questão indígena, não simplesmente onde você faz ações pontuais, mas numa discussão como preconiza a própria legislação, o MEC, toda a concepção pedagógica, trazendo a questão indígena e afro para dentro dos cursos do SESMAC, tanto em nível de graduação, especialização e pós-graduação estricto sensu, numa perspectiva da transversalidade. Então, isso é um marco, isso é inovador, isso é totalmente diferenciado do que nós podemos encontrar. E nessa perspectiva, o SESMAC desenvolve projetos de iniciação científica e projetos de extensão nessas comunidades. Nós, por exemplo, temos, recentemente, o mês passado, né, fomos às comunidades indígenas, porque nós estamos levando o capote, que a gente fala, que é o guiné, a galinha de Angola, né, com um processo de uma genética modificada, numa perspectiva de que o nosso guiné comum, lá do interior, o tofraco, como se chama também, ele pesa em torno de 801 quilos no máximo. Então, o que o SESMAC, o curso de veterinária, está trabalhando, e foram essas matrizes que nós levamos para as comunidades indígenas e quilombolas, algumas de Alagoas, chegam a pesar a 3 quilos. Então, é o dobro ou o triplo do que pesa esse animal. Estamos com cabras também melhoradas, geneticamente melhoradas, que dão 3 a 4 litros de leite nas comunidades indígenas, por exemplo. Fizemos inseminação artificial, né? Algumas cabras que trouxemos da comunidade indígena Calancó. Então, o SESMAC está investindo efetivamente no processo de pesquisa com essas comunidades, trazendo essas comunidades o conteúdo, aprendendo com a história e os nossos acadêmicos. Então, você imagina que eu estou coordenando hoje, praticamente, no NAFRE, dialogando com praticamente quase 90%, beirando a 100% dos cursos, né, de graduação do SESMAC, pós-graduação, tanto lato sensu quanto estricto sensu. Nessa perspectiva de que esses indígenas, como disse o professor Douglas, incluir esses indígenas no processo da formação da sociedade como sujeitos da sua própria história. Isso é um marco do ponto de vista acadêmico, do ponto de vista constitucional, do ponto de vista legal. A gente vai falar sobre isso. Eu estou aqui com o Jorge Vieira, que é coordenador do Núcleo Acadêmico Afro e Indígena do SESMAC. A gente vai para um breve intervalo. A gente volta já. A ditadura foi uma época de violação de direitos. E muitos dos documentos que contavam os detalhes sobre os crimes cometidos foram censurados, escondidos ou destruídos. Hoje, muitos deles estão disponíveis no site bnmdigital.mpf.mp.br. Acesse, pesquise e não deixe a história desaparecer, muito menos se repetir. Há mais de 40 anos, um grupo de médicos criou uma organização de emergência médico-humanitária capaz de oferecer ajuda às pessoas em meio a desastres naturais, epidemias ou guerras, atendendo os mais necessitados sem se importar com raça, religião ou ideologia. Hoje, Médicos Sem Fronteiras envia equipes totalmente preparadas para responder a emergências por todo o mundo. Nossos profissionais são financiados por pessoas como você e eu.
Conheça-nos, participe, apoie, porque juntos chegamos mais longe. Voltamos com o programa Ponto de Vista. Estou aqui com o Jorge Vieira, do Núcleo Acadêmico Afro e Indígena. Jorge, temos uma dívida histórica com os povos afro e os povos indígenas? Com certeza, eu tenho colocado isso. E esta pergunta me lembra uma fala do Dom Edivaldo, bispo emérito, arcebispo emérito da Arquidiocese de Maceió, que certa vez o repórter perguntou a Dom Edivaldo por que a igreja apoiava os índios e os negros. E a resposta foi exatamente essa, Wendel, porque a dívida histórica que nós brasileiros temos para com essas populações. Primeiro com os povos indígenas, que eram donos de todos esses territórios, né? Eles que tinham sua liberdade, sua autonomia, tinham uma vida plena, né? E, efetivamente, com a chegada dos colonizadores, esses povos tiveram seus territórios invadidos, suas vidas ceifadas e suas etnias exterminadas, né? E os negros, e aí eu tenho dito permanentemente em minhas aulas, que eu discuto todas essas questões na antropologia jurídica, no curso de Direito, Pedagogia, Jornalismo, Medicina, onde eu leciono, os negros, efetivamente, durante 300 anos, sustentaram a economia brasileira, né? Então, essa dívida é uma dívida que o Estado brasileiro e a sociedade, além do Estado, tem que compreender que essas populações, que você pega, por exemplo, você pega um curso de medicina da UFAL, veja quantos negros estão no curso de medicina, né? No curso de Direito, compare quanto tem. Por quê? Porque, efetivamente, essas populações indígenas e negras nunca foram convidadas para ser incluídas no processo de formação da sociedade brasileira. Por que é difícil passar, ou melhor, tornar esse conhecimento mais forte numa sociedade como a brasileira? Porque nós temos uma sociedade, o que eu chamo uma sociedade hipócrita. A gente, aparentemente, nós não temos preconceito, aparentemente nós somos éticos, aparentemente nós somos dóceis, aparentemente nós somos da paz. Mas, na verdade, e aí eu vou falar como antropólogo, quando a gente faz uma retrospectiva histórica da formação do povo brasileiro, o Brasil foi constituído de uma forma extremamente violenta, de uma forma extremamente de exclusão do outro. O outro que é o índio, o outro que é o negro, o outro que é a mulher, o outro que é o homossexual, ou seja, o outro que não é patriarcal, heterossexual, cristão, ou seja, aquele que não era o eu, né, formador do pensamento europeu, né? Então, aquele que não era o eu europeu está excluído. Então, o grande problema é esse. Veja, hoje nós temos uma conjuntura extremamente adversa, que estamos vendo aí nos meios de comunicação, nas redes sociais, etc., toda uma discussão e uma representação muito significativa dos setores que têm preconceito mesmo com esses segmentos. Muita gente se espanta, eu não estou espantado, porque eu já identifiquei como estudioso, como cientista social, permanentemente eu tenho identificado, e o que eu estou dizendo agora não é porque está aos olhos nossos, às nossas vistas, né, essa forma truculenta de fazer política, pregando a violência, a pisando o outro, etc. Não, etc. Tal. Então, eu já tenho dito isso, e eu tenho muitos artigos escritos sobre essa realidade que nós estamos vivendo agora. O grande problema é que, nesse momento, as pessoas estão tendo possibilidade de efetivamente expressar a raiva, o ranço, o preconceito que antigamente era aparentemente escondido, disfarçado. Quando se falava, por exemplo, o Sérgio Buarque de Holanda falava num brasileiro cordial, não era esse brasileiro, era esse brasileiro paz e amor, inclusivo, que bota todo mundo no carnaval? Pois é exatamente aqui, tem um livro fantástico, A Crítica da Razão Tupiniquim, Wendel, eu recomendo, do Roberto Gomes.
é perfeito esse livro para entender a matriz cultural, social e a formação cultural do povo brasileiro, né? Nós somos aparentemente constituídos numa formalidade, né? Dócil, como eu disse, ético, etc. Tal. Mas na prática, né? No submundo da realidade, eu estou falando no submundo do que está por trás, daquilo que é artificialmente, oficialmente dito, esse é onde se encontra o grande problema, que nós não temos nada de cordialidade, nada de docilidade, enfim, a sociedade brasileira não é aquilo que ela prega. E está posto agora na sociedade, o momento que nós estamos vivendo, eu acho que não tem dúvida do que está sendo expresso pela forma que é veiculado através das redes sociais. Quando se coloca que não vai ter a possibilidade de não se ter mais nenhum centímetro de demarcação de terras indígenas, como o núcleo imagina isso? Olha, na verdade, primeiro tem uma questão assim, de fazer a politicagem, ou a política, ou de disseminar as ideias de determinados segmentos e determinados políticos que há muito tempo lutam efetivamente para que isso fosse consolidado, que representa os interesses do capital, principalmente do capital internacional sobre os territórios indígenas, que é quem? O agronegócio. Muito. E para quem produz o agronegócio? É para a economia brasileira? Não. É para a exportação. O produto todo, a soja, o milho é exportado para a vaca que está na Holanda, na França, nos Estados Unidos, né? Então, essa concepção é uma concepção que vem ao longo desse tempo, na verdade, desde o período, se nós pudéssemos fazer uma retrospectiva histórica aqui, desde o período da colonização, quando os povos indígenas tiveram seus territórios invadidos. Inclusive de Alagoas. Em 1872, o então presidente da província de Alagoas decretou a extinção de todos os aldeamentos, que eram 20 grupos indígenas, em 1872. O Luiz Rômulo Moreno decretou a extinção. E qual foi o objetivo? Passar as terras indígenas para presidente de Câmara de Vereadores e para os fazendeiros à época. Então, isso é um processo de concepção histórica. Agora, tem um outro lado da moeda, um outro lado da história. Primeiro, os povos indígenas hoje já têm uma organização e uma formação e uma consciência política muito forte. Depois, os povos indígenas têm uma legislação, precisaria mudar a legislação atual, a Constituição Federal, né? Tem um capítulo específico que trata da garantia e dos direitos dos povos indígenas. Infelizmente, tem sido violentamente atacado para retirar esse direito, é verdade, mas os povos indígenas têm resistido, têm se organizado, e nós temos hoje também, como garantia, uma legislação internacional, que é a Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho, que defende e garante, e o Brasil é signatário, garante o direito dos povos indígenas. Então, quer dizer, nós temos os dois lados, historicamente, os setores do fazendeiro, das usinas e do capital internacional sempre tiveram interesse em jogar esses povos indígenas, como a Lei de Terra de 1850, a Lei 601, que a partir de 1850 foi decretado que só teria acesso à terra se fosse comprada, né? Isso, então, como eu te disse, é um processo histórico, mas o outro lado é que a sociedade brasileira, como também em nível internacional, está muito atento porque tem uma legislação específica para garantir o direito desses povos. De forma rápida, se o Brasil sair, ele é signatário, mas ele pode sair da convenção? Isso. Aí vai ter que, de fato, um encaminhamento via Congresso Nacional, né? E, infelizmente, a conjuntura é adversa, é favorável a esses setores, você está corretíssimo, mas também a sociedade não tem dúvida que vai se mobilizar, tanto em nível nacional e os aliados dos povos indígenas, e em nível internacional, para que isso não venha a acontecer. Muito obrigado, professor Jorge. Até uma próxima oportunidade. E agradeço também a você pela audiência e espero uma próxima oportunidade. Até mais.